anos, são como um dia. Ele tem um propósito. É claro que ele só vai voltar depois que o último escolhido for salvo e, portanto, houver uma representatividade, e quando houver uma representatividade no trono de pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que é necessário que o Evangelho seja pregado em todo o mundo para então vir o fim, né? Ou seja, e há muitos testemunhos bíblicos, né, a respeito da segunda vinda de Cristo. A gente vai separar aqui os versículos para serem lidos por nós, tá bom? Então eu vou pedir que leia Daiane, leia Zacarias capítulo 14, versículo 3 a 5, final do Antigo Testamento. Estava nessa ajudinha, penúltimo livro. 3 a 5. E Leidinha vai ler Malaquias 3:1. Tá bom? Vou pedir que Diogo abra em Ezequiel capítulo 21, versículo 26 e 27. Esses textos tratam do testemunho dos profetas a respeito da segunda vinda. Lucas capítulo 3, versículo 3 ao 6. Não estou bem. Sérgio, Atos 1:11. Samuel, Marcos 13:26. Cássia, Lucas 21:27. Heitor, 1 João 3:1-3. Bruna, Tiago capítulo 5, versículo 7. Vou ficar só com essas passagens, depois eu vou vocês podem ler, tá bom? Deixa eu ver, pastor Ezequiel, a minha esposa não notou, não. Ezequiel capítulo 21, versículo 26 e 27. Ezequiel 21. São os testemunhos bíblicos que relatam a realidade da segunda vinda de Cristo. Pelo testemunho dos profetas do Antigo Testamento, Zacarias capítulo 14, versículo 3 ao 5. Então sairá o Senhor e penetrará contra essas nações, como penetrou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis, como fugistes do terremoto nos dias de Osias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Vocês quando lerem esses textos aqui, vocês imaginam assim? Irmão. A minha primeira reação é saber se isso realmente é literal. Porque se é literal, é um negócio tão... Será um dia, será o dia do Senhor, será um dia de manifestações realmente visíveis, né? e de juízo já, né? Tem uma passagem no Apocalipse que diz que as pessoas vão ter tanto pavor, que o texto diz que elas clamarão aos montes para que eles as escolam, sabe? Montes caiam sobre nós, para que a gente consiga se esconder no subterrâneo e fugir dessa realidade. Desculpa, não creio eu que estarei vivo quando esse dia chegar aqui. Talvez estarei eu voltando junto com ele, como está escrito aqui. Né? Talvez ainda já estarei a partir do... Mas a sensação de quem está voltando tem coisa mais fantástica que existe aqui, não. Que é o triunfo fantástico de toda. Pavor É só dos... é dos ímpios. É só dos que estão aqui mesmo. É dos ímpios. A gente não tem o que ter.
o crente não está perdido. Não. Ele vai dar- Agora, eu estando vivo, eu posso ter completa compreensão disso aqui. Eu olho, eu estou em Jerusalém, olho para um lado, E vejo um monte de fendendo, eu tenho plena convicção que é Jesus Cristo, mas pavor, eu estou com medo. Eu digo, é tu, Jesus, mas calma. Mas Peraí. você tem que entender uma coisa. Não dá tempo nem de você Não. pensar assim, por quê? Porque a Bíblia diz que se estiverem vivos já são logo arrebatados, os seus corpos são glorificados e eles já sobem para. São arrebatados já para chegando com o rei, né? Ah, então show de bola, tá tudo certo já. Então, tá tudo aí. Nossos conceitos de tempo nessa hora vão ser Não. todos Quando a derrubados. Bíblia diz, e ele é o Senhor dos Senhores, a Bíblia diz todo olho verá, então, ou seja, é aquilo que o globo terrestre inteiro vai ser sacudido por tudo que vai acontecer. E vai ser fogo, vai ser. Por isso que ela tá Né? Malaquias 3:1, Medinha. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Ezequiel 21, versículo 26 e 27. E assim disse o soberano: ó Senhor, tire o turbante e a coroa. Não será como antes. Os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Uma desgraça, eu farei dele uma desgraça. Não será restaurada enquanto não vier aquele a quem ela pertence por direito. A ele eu darei. Amém. Agora, testemunho de João Batista, Lucas 3, versículo 3 ao 6. Lucas 3, de 3 a 6. João percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo, como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. Testemunho do próprio Senhor Jesus. Atos 1:11. E eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como os vistes subir. Só um detalhe, com relação ao texto de. Qual é a versão que você leu? Não versão mesmo. de. É mesmo? Na verdade, o sentido do texto você colocou assim: os humilhados serão exaltados, tá aí, é assim que vai ser aí. Porque Ezequiel o quê? Me repita. Os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Porque o sentido é: o humilde será exaltado e o soberbo será abatido. Ezequiel o quê? Ezequiel 21, versículo 26. Aí veio essa tua? Ela mudou. Porque aí o sentido muda e tá. Então, cancelei. Não, mas Aqui está dizendo: os humildes serão Os exaltados e humildes. os orgulhosos porque humilhados. assim, uma coisa é você ser humilhado, outra coisa é você ser humilde. O fato de você ser humilhado não significa que Tá, você é tá na mão. humilde. Né? Pastor. Tem muita gente que é humilhada em situações e continua soberba, arrogante, né? O sentido é de. Não, é só para que. Não, mas é interessante para poder. O sentido é só. O real é que é o humilde, ou o que se humilha, e não aquele que é humilhado pelos outros, né? Também. Obrigado. Aqui eu vou pegar para essa tua. Só para. Foi Ezequiel 21. Porque quando falou O meu disse que era tipo soberbo, né? O meu tá humilde e soberbo. é humilde e o soberbo. Hã?
Vamos lá. Eu estou dizendo os orgulhosos. Orgulhosos e humilhados. Arrogantes, né? Orgulhosos. Vamos lá. Marcos 13, 26. Não. Nós chamamos a palavra que horas? Atos 1:11. Hã? Atos 11 foi. Deixa eu só terminar essa leitura. Foi sete. Não, Atos 11 ele já leu. Você leu Atos 11 agora? Foi. Foi, né? Pronto. Então, testemunho dos apóstolos, Marcos 13, versículo 26. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Lucas 21, 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ok. Quando a gente fala do testemunho dos apóstolos, apesar de que Marcos e Lucas eles não eram apóstolos, mas é mais no sentido do, por exemplo, Marcos ele não foi testemunha ocular do Senhor Jesus, mas ele teve contato com Pedro. Então seria meio que o testemunho do apóstolo Pedro. E Lucas, da mesma forma, ele fez uma pesquisa apurada da vida de Cristo, coletando informações dos apóstolos também. 1 João capítulo 3, versículo 1 ao 13. 11 ao 13? 1 João, desculpa, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Vede que grande amor nos tem concedido do Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Amém. Tiago 5,7. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a obra do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Graças a Deus. Amém, queridos? Amém. Na segunda metade da aula, a gente vai tentar fechar até antes do milênio, né? Então, vamos tentar pegar a questão dos aspectos da segunda vinda que todos os evangélicos concordam e também falar dos sinais que antecedem a volta de Cristo. Ok? A gente sabe que as questões apocalípticas, né, escatológicas, né, não apenas apocalípticas, mas escatológicas, que ele abrange a Bíblia como a Bíblia, né, inteira, elas geram muita discussão. Existem pontos onde há linhas, né, que vão surgindo de pensamento e há divergências, né? Divergências sobre como esses eventos se darão, qual será o tempo, a cronologia desses eventos. Isso é onde há discussão. Mas há um senso comum, onde assembleanos, presbiterianos, congregacionais, batistas, metodistas se unem. Aqui a gente realmente pensa igual. Aqui é o nosso ponto de unidade. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora nesse ponto 1 da escatologia geral, acerca da vinda de Cristo. Aspectos da segunda vinda de Cristo que todos os evangélicos eles concordam. Primeiro, todos os evangélicos concordam que haverá um retorno repentino, pessoal, visível e corporal de Cristo. Ou seja, repentino, num instante, abrupto, né? E repentino também no sentido de não termos não sabemos como será, não temos como prever, e quando chegar será não será uma coisa assim lenta. A gente está vendo ali os astrônomos viram que está chegando ali um corpo celeste, mas que vai demorar ainda a chegar aqui, mais ou menos aqui uns 6
dias. Eita, 6 dias, então como é que é? Olha, na verdade, esse corpo celeste agora dá para perceber, né, que parece que é um homem montado num cavalo branco e tem um monte de gente com ele, mas ainda vai chegar daqui a uns 2 dias. Ainda vamos lá, pode ser, Pai Jesus. Não. É como um raio, um relâmpago que sai do Oriente e se mostra para o Ocidente. Ou seja, repentinamente. Pessoal, no sentido de que, sim, é Ele, né? É a pessoa de Cristo que virá, visível, todo olho verá. Não será uma coisa assim, é uma vinda espiritual, até a gente vai sentir, ou vai ter uma sensação de que Ele está por aqui, né? Aquela profetisa do Adventismo dos 7 dias, Ellen White, disse que marcou a data da segunda vinda de Jesus. E, enfim, a turma esperou, não veio, e a tentativa de ajeitar isso, não, ele veio, mas foi espiritualmente. Ele foi para outro tabernáculo espiritual lá no céu e tal. E aí, porque ela interpreta errado, e no final das contas era outra coisa, né? Não, a segunda vinda será visível, todo olho o verá. E será corporal, ou seja, visível, porque está lá Jesus com seu corpo glorificado, né? Ele virá assim. Então não será uma coisa espiritualizada, né? Não será uma coisa apenas um espectro de Cristo, não, será Ele, né? Assim como o Sérgio leu em Atos 1:11, os anjos disseram, né? Como vocês estão vendo ele agora, né? Vocês não tocaram nele? Então vocês viram como, assim como ele sai, vocês viram ele agora subindo, ele voltará desse jeito aí, né? Então Jesus muitas vezes falou a respeito de seu retorno. Por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo 44. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E aí, irmão, tem gente que eu não sei nada, ou é de uma, eu acho que eu não Inocência, não é inocência, eu tenho que decifrar pessoas que chegam a seguir conclusão. Bom, Jesus disse que a hora ninguém sabe, mas o dia, o mês, o ano, pode ser que saiba, não sabe a hora, né? Mas o dia, gente, pelo amor de Deus, né? Eu não sei como descrever uma pessoa que chega a esse tipo de conclusão a partir do Sabe, existe. Alguém chegou a dizer, inclusive, se você marcou a hora, vamos dizer, você está dizendo aí que alguém chega e diz, olha, Jesus vai voltar no dia 1º ou 31 de outubro de 2025. Se ele tivesse marcado, se ele tivesse disposto a voltar nessa data, ele mudava só para mudar o gosto. E você ter acertado e esperado a data certa. Porque ninguém sabe, né, quando ele vai voltar, a não ser o Pai. João capítulo 14, versículo 3, Jesus também disse: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ou seja, fala do seu retorno pessoal, é ele realmente voltando, né? É repentino, desconhecido, como o texto que lemos anteriormente. E ainda Atos 11 também fala, né? Ou seja, justamente que ele voltará visivelmente, como estavam vendo Atos 11. Paulo também ensinou em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, dizendo: dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
nessa questão do céu, né? A Bíblia fala que Paulo foi até o terceiro céu, não é isso? Paulo descreve dizendo que foi até o terceiro céu, onde ele viu coisas que ele não tinha permissão de dizer. E depois ele vai falar, para que eu não me orgulhasse das revelações que eu tive, né? Foi-me colocado um espinho na carne, né? Para que eu não me vangloriasse. Paulo pede a Deus para tirar o espinho na carne. 3 vezes, Deus diz que não, minha graça te basta, não estou satisfeito com a fraqueza. O que Deus estava dizendo, Paulo, você está querendo que eu te livre do espinho, eu estou te livrando através do espinho para que você não se orgulhe. Mas Paulo fala do terceiro céu. Acho que onde é que tem isso? Tu lembras? Coríntios. Esse versículo usado pelos espíritas para conjecturar várias coisas. Não, eles usam usam também tem outros que eles usam, tem aquele lá não vou nem falar desse texto aqui, vai dar polêmica. Não, peraí, Da a parte boa. feiticeira. Pode falar, pessoal. Samuel, foi ou não foi Samuel? Foi ou não foi Samuel que apareceu? Para mim É o que eu? A Bíblia diz que foi. O quê? Eu não entendi até agora o que vocês estão falando. Sei lá do Antigo Testamento. Quando Saul vai consultar a feiticeira de O médio, né? na média lá, e aí eles usam isso como deixa eu ver aqui. Porque não aconteceu nada por causa disso, os filhos não morreram, aí. É muita coisa. Segunda Coríntios, Espinho na carne, capítulo 12, versículo 1 em diante. Terceiro céu. Se é necessário, conheço o homem. 2 Coríntios. Versículo 2. 2 Coríntios 12, 2. Na 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Terceiro céu por quê? Já pensaram nisso? Não. Primeiro e segundo, vamos conversar só com o primeiro. Primeiro sobre o céu. segundo e o terceiro. Primeiro céu. É esse que pode ser contemplado aqui na terra. Certo. Você vê as nuvens, né? Esse céu azul. Acho que eu já sei. Segundo céu. Do avião. Segundo céu. Espaço sideral. Certo. Né? Galáxias, planetas, né? Esse seria o segundo céu. Terceiro céu é o céu, morada divina, céu. Paraíso. Morada divina não significa, claro, Deus habita em todo lugar, mas esse lugar de habitação, né, seria o terceiro céu, né? Onde Paulo ele era arrebatado. Pastor, sempre fica. Isso que a minha irmã já respondeu essa semana no grupo, que o senhor Heitor perguntou lá. Mas sempre fica aquele questionamento entre as pessoas que não estudam um pouco mais, né? Se realmente depois da morte a pessoa já vai logo ao encontro. Teria sido tão bom se você tivesse ido na aula. A primeira aula, tá? Entendeu? Foi justamente assim. Aí, Não, eu vou mais um assistir. vídeo, Eu tá? vou assistir a segunda parte. como você não vive, vai. Ó, você Não, eu já assisti a primeira parte. Você não esteve na primeira aula e nem participou da conversa que eu tive agora no intervalo com o Serginho, que foi justamente sobre isso. Mas podemos ter outro momento da minha irmã que a gente explica essa situação da imediata ida pós-morte para o céu ou o inferno. Ou seja, Né? próxima aula tem que deixar a câmera ligada o tempo todo, né? Assiste, porque é justamente o assunto. Viu? Próxima aula eu vou deixar a câmera ligada do início ao fim, mesmo intervalo, né? Até no intervalo, porque. Até no intervalo. Foi perdido. Mas foi um tempo bom, né? Foi, Serginho, a gente começou muito. E Cássio estava aqui. Não, ele já vai vir com o papo. Não, você me chamou. E você não me chamou. Você era como presente só, a culpa era sua. Bom, deixa Vamos lá, continua. ajeitar aqui. Tá com dor de cabeça, eu acho que eu passei. Só um momento. Quer fazer? A falta. Esse trabalho já está assim, ó. Então, exatamente. Estou pensando aqui. Os itens aqui. Mas isso mesmo, minha cabeça está só rodando aqui, pensando o que vai fazer.
2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Calma. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Explica isso para a gente, Diogo. Ué, pastor? O dia do Senhor virá como um ladrão. Como ladrão? O que é que você entende? Não, porque que Jesus chegar e arrebata todo mundo. Ele não avisa, chega lá, não avisa nem aniversário. Vai chegar sem ninguém saber, ninguém esperar. Sem ninguém Ô, ladrão, avisa. Ô, Diogo, vem cá, eu tô querendo roubar teu apartamento. Eu vou lá. Eu vou lá daqui a uma semana. Vê se tu tava viajando com tua família. Mas quando tu chegar, tu não encontrar nada. Pode ser? Deixa lá, tudo fácil pra gente, por favor. Tá entendendo? Eu tô lhe avisando, porque você sabe, eu sou um ladrão legal, um ladrão. Eu sou um ladrão bonzinho. É um ladrão bonzinho, então não fica Eu só lá, eu vou avisando. chegar aterrorizando lá. Não, o ladrão não faz isso, né? Ele chega repentinamente, chega sem avisar. Agora, a gente tem que ter muito cuidado com essas analogias. Eu conheço um rapaz, o nome dele era Alexandre. Ele foi pregar, meu pai, ele era da igreja, meu pai é pastor, né? Aí foi feito um avanço evangelístico, contrataram lá um carro de som, o pessoal se evangelizando nas ruas e marcou de ir na praça lá, tem um momento do culto ali, dos louvores, e o Alexandre veio pregar, para quê? Alexandre foi pregar sobre esse texto. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus é ladrão, e ele vira com ladrão. Ou seja, Não é possível. sério. Mas ninguém, pelo amor de Deus. Pastor David. Virar como? O outro não está dizendo que. Enfim. Né? E aí, não, teve gente lá, eu já vi uma pessoa na igreja, lotada, pregando no texto lá de Jesus, entrando em Jerusalém. Tanta coisa linda para falar daquele momento, do entendimento de Jesus como rei, uma antecipação da vida dele, quando ele vier gloriosamente e tal, puxando os textos do Antigo Testamento que remontam para aquele momento. E aí o camarada pega aquela passagem para dizer: você tem que ser como aquele jumentinho, seja um jumento de Jesus. Seja um jumentinho, olha, jumentinho. Foi mais importante o jumento do que Jesus. E outra, começou a chamar todo mundo de jumento, dizer que você tem que ser jumento, tá entendendo? Seja um jumentinho. Seja um jumento. Olha uma pessoa que está do seu lado e você É um jumento. Que horror. Pelo amor de Deus. Já foi agora de entender tudo, né? João escreveu em 1 João capítulo 3, versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Será visível a vida dele, né? O livro de Apocalipse também faz referências frequentes ao retorno de Cristo. 22, versículo 20, capítulo 22, 20, diz que aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. A brevidade da vinda de Cristo, dentro da perspectiva dele, é diferente da nossa. Passaram 2 dias para ele. Pois é, Ou 2 segundos. Esperamos outra coisa, mas enfim, de qualquer forma, isso é algo que todo o cristão, todos os evangélicos concordam, né? Que Jesus vai voltar repentinamente, visivelmente, ele vai voltar pessoalmente, poderíamos também dizer que ele vai voltar gloriosamente, né? Ele vai voltar, isso ponto sem discussão, né? Outra questão, que todos nós devemos esperar ansiosamente pela vinda de Cristo. E eu não entendo ansiosamente como hoje se compreende a ideia do ansiosamente, de você estar ali preocupado, de estar ali angustiado, de estar ali sofrendo. Não, mas sim esperamos com muito desejo, queremos muito que Ele volte, né? Daí que a gente ora, vem Senhor Jesus, desejamos o teu retorno, né? Porque a gente sabe que quando Ele voltar, Ele vindo, o mal ele vai ser extinto, né? Claro que a gente entende que tudo aquilo que Ele quer fazer, todo o propósito dele ainda vai se cumprir, né?
mas a gente clama pelo retorno do nosso Rei, a gente aguarda isso, porque a gente sabe que será muito melhor. Então, por isso, em Apocalipse 22, versículo 20, diz: amém, vem, Senhor Jesus. Né? É o desejo da igreja, é o desejo do povo do Senhor, que Cristo volte. Né? E o verdadeiro cristianismo, ele nos prepara justamente para isso. Né? Tito 2, versículo 12 a 13, nos prepara para viver neste mundo com misericórdia, diz o texto, justiça, autocontrole, aguardando a nossa bendita esperança, isto é, a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É viver como cristãos, viver exercendo misericórdia, com justiça, com domínio próprio, amando, pregando o Evangelho, enquanto nós aguardamos a vinda de Cristo. E Paulo diz aos Filipenses que nós somos cidadãos do céu e aguardamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, versículo 20. Ok? Outro ponto também, de acordo dos evangélicos, é que nós não sabemos quando Cristo voltará. Nós não temos essa definição. Várias passagens falam justamente sobre esse momento do retorno de Jesus como sendo algo do desconhecimento das pessoas. Mateus 24, versículo 44 diz: portanto, você também deve estar pronto, porque o Filho do Homem virá quando menos se espera. Ou seja, isso significa que ele voltará justamente quando não estiverem nem desejando, nem pensando, nem aguardando a vinda dele. Quando, inclusive, num período em que houver mais descaso, né? Mais desapego, né? A respeito disso. E vejam só, a gente não está caminhando para isso. O mundo não está cada vez mais materialista, mais imediatista. Até mesmo as igrejas estão trocando a mensagem do céu pela mensagem da terra, né? Onde a esperança está muito mais num carro novo que Deus pode me dar, numa condição financeira melhor que Deus pode me dar, do que na verdade a eternidade. As pessoas não estão perdendo o apetite, o gosto, o interesse pelo mundo vindouro, pelo céu. Pouco se fala a respeito disso. Ou seja, quando menos se espera, e quando menos se espera também tem a ver com isso. As pessoas não vão estar Parar de aguardar. de aguardar, de pensar, de desejar. Não, isso aí não é interessante. Né? Mateus 25, versículo 13 diz: vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Eu falei do dia naquela condição, mas pode saber a semana, pode saber o mês, pode saber o ano. Marcos 13, versículo 32 ao 33. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Então, o resultado prático é que todo aquele que afirma saber a agenda de Deus em relação ao retorno de Jesus é um herege, né? É alguém que deve ser considerado como alguém que deve retornar às Escrituras. Né? Qualquer um que afirmar saber a data da vinda de Cristo deve... Repita essa última passagem. A última que você falou. Marcos 13, versículo 32 e 33. Obrigado. Outro ponto em comum é que todos os evangelhos concordam com os resultados finais do retorno de Cristo. Ainda que existam divergências sobre os detalhes desses resultados finais, ou seja, daquilo que sucede após a vinda de Cristo, todos os cristãos aceitam a Bíblia como autoridade suprema. Eles concordam que o resultado do retorno glorioso do Senhor Jesus será o julgamento dos incrédulos e a recompensa final dos crentes. Né? Ou seja, juízo e condenação para os incrédulos e céu para os crentes. Mesmo que
haja divergências em relação ao tempo e os eventos que vão acontecer entre a volta de Jesus e essas coisas, todos concordam. Jesus voltará, vai trazer definição. Né? Ou seja, os incrédulos vão ser punidos e os crentes serão recompensados. Né? Agora, quais são os sinais que antecedem a volta de Cristo? Né? A gente está falando ainda da volta do Senhor Jesus. Há muitos textos bíblicos que, conquanto sejamos alertados de que ninguém sabe quando será esse dia, quando será esse momento do retorno, a Bíblia nos coloca diante de uma preparação para esse momento. Ou seja, a Bíblia chama de princípios das dores, a Bíblia chama isso de sinais que antecedem a vinda de Jesus, que devem alertar a igreja para estar pregando, para estar orando, para estar se preparando para esse retorno de Cristo. Né? Então, quais são esses sinais que antecedem a vinda de Jesus? O primeiro deles está em Mateus 24, versículo 14. A pregação do Evangelho a todas as nações é um sinal que antecederá a vinda do Reino. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Tá? Nós temos que isso já aconteceu. Nós temos que isso já aconteceu ou não? Aí que está. Ainda não. O entendimento é de que não aconteceu ainda. Né? Existem, por exemplo, o Wayne Grudem entende que isso já pode ter acontecido. Por exemplo, se ao longo, ainda que hoje, vamos dizer, nem todos os povos tenham escutado, mas pode ser que tenha havido em um período da história que todos, ainda que não simultaneamente, mas que o Evangelho tenha chegado em momentos diferentes e tal. Hoje existem muitos povos não alcançados e povos não engajados. Povos não alcançados é considerado aquele povo onde não há onde menos de 2% da população é evangélica, é considerado um povo não alcançado. Povo não engajado é aquele onde nada, nem um versículo da Bíblia foi citado, não se conhece absolutamente nada acerca de Cristo. Esse seria o povo não engajado. Então há ainda muitos povos nessa condição. Né? Há tribos, inclusive no Brasil, povos indígenas, que são inatingíveis ainda, não são completamente. Um dia desse, inclusive, filmaram uma tribo indígena que nunca não tinha sido catalogada ainda. Né? E fora, ou seja, na Ásia, no Oriente Médio, há lugares onde, se você disser assim, olha, Jesus Cristo, o que é isso? É uma bebida? É uma comida? Né? O que é isso? Meu Deus, é difícil. Houve uma época que foi feito um estudo que o símbolo do McDonald's tinha muito mais conhecimento pelo mundo do que a Pelé. Pela cruz. Pelé. Exatamente. Sabia disso? Então aí você tira como ainda falta. Né? O Evangelho, é por isso que a gente deve orar, para que Deus envie o Cristo associado, para que o Evangelho seja proclamado a todas as nações. Um outro sinal é a grande tribulação. A grande tribulação é também um sinal, um evento que antecederá o retorno de Cristo. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares. Estas coisas são o início das dores. Ele diz, porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá.
Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Marcos 3, versículo 19 a 20. É 3? 13. Depois a gente vai trabalhar, quando a gente for falar sobre o milênio, a gente vai compartilhar melhor sobre essa questão da tribulação e onde ela se encaixa dentro desse. Porque a gente vai falar sobre pré-tribulacionismo, midi-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, né? Ou seja, Cristo volta antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, ele vem uma vez antes, depois vem outra vez depois, como é que é isso? Tá, vamos ver. Quando formos falar sobre o milênio. Sinais nos céus. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Ou seja, sinais, claro que aqui será uma coisa muito imediata, ou seja, no retorno. Pastor, está só fora de ordem ou só pulou os falsos profetas? Eu pulei, sem querer. Podia ser que fosse diferente aí, né? A letra C, os falsos profetas estavam sinais de milagres. Não, ele acorda para dizer que eu estou. Porque ele trocou. Ele estava sonhando. É um negócio sério. Quando descansando o olho, né? Afinal de contas, o olho tá bom. Tem café que passa. Ele está buscando revelações diretas, né? Senhor, mostra para mim agora como será o céu. Tá bom, viu, Senhor? Os falsos profetas farão sinais e milagres. Irmãos, se um dos sinais da vida de Cristo é falso profeta, Tá chegando. Tá chegando a hora. porque tem de rodo, tem bacana, não é? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aparecerão falsos cristos. Oh, Pai. Aquele camarada que fazia Nova Jerusalém, que morreu ano passado. Pernambuco que foi fazer em Recife. Ele não queria se deixar ser Cristo, não. Qual é o nome dele, amor? José Pimentel. Ele ficou uns 20 anos lá em Nova Jerusalém, aí voltou, aí foi pro Arruda, foi para não sei para onde, aí morreu ano passado. Ele já estava mais para Noé e ainda ficava todo Jesus. O Henrique Cristo Aquilo, Jesus. é um stand-up comedy, né? É uma piada mesmo. Ele foi para um programa que tem tudo a ver com ele, que é aquele do Emílio Gentili, né? Aí, Eu tenho que procurar o Emílio ele disse, ele disse, vamos, você toma vinho? Toma. Não muito, não, mas vamos tomar. Aí, o Emílio botou o copo e encheu de água. Mas esse água desse é o jeito. Aí é com você. Aí ele, e acabou não transformando logo. Ele falava, mas aí ele foi. Ela entendeu agora. Tá dormindo. Desse sabe. Hoje. Tá gravando. Corta isso, corta. Edita. Para o mundo do YouTube. Não, já foi, tá aí. Ai, Jesus. Ai, Jesus, vamos lá. Bom, sinais. E muito se fala, né? Realizarão sinais, palavras, maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Isso a gente tem que ter muito cuidado, mas por quê? Os milagres, né? Ações miraculosas, elas acabam sendo um forte argumento para aqueles que ensinam coisas erradas. E para muita gente, né, o milagre ele é uma confirmação, ele é um agente, né, um meio de convencimento muito grande para que a pessoa siga naquela direção. E Jesus ele está alertando os seus discípulos, não caiam nessa.
E ele não diz, olha, eles realizarão pseudos sinais, eles realizarão vigarices, né? Não, ele não disse que não é milagre, ele não disse que não são maravilhas, não, eles vão realizar milagres, sinais, coisas maravilhosas dentro de você. Então, assim, tome cuidado. E são falsos cristos, gente, falsos profetas, gente que vai aparecer usando a Bíblia, sabe? E daqui a pouco vem um milagre, vem um sinal, não caiam nessa. Tem que ser muito, vão pela palavra, né? Ou seja, isso a gente tem que. E tem muitos irmãos, muita gente por aí, né? Eu não vou dizer, não, isso aí que está passando, isso não é um milagre verdadeiro, isso aí é vigarista, não. Pode ser até que seja um milagre. Pode até ser que seja uma coisa maravilhosa mesmo, acontecendo ali, sobrenatural. Mas se o cara está pregando heresia, aquele milagre não justifica, aquele milagre ele não serve de respaldo, né, de vindicação, de atestamento de que aquela pessoa está com a verdade, né? Porque o que importa é a palavra. Não, mas você não viu não, olha quantas muletas aqui penduradas, olha quantos olha quantas coisas, olha quantos testemunhos de pessoas que foram agraciadas aqui por essa pessoa. Não, olha essa fila de gente aqui, né, que foi ali naquele receber a cura pelo Dr. Fritz através daquele médico. E olha só, essa pessoa estava com esse problema, estava com esse tumor, estava com essa situação e saiu de lá realmente curado. E daí? Não, mas eu sei, mas vocês dizem que ali aquele pessoal é neopentecostal, vocês dizem que eles pregam teologia da prosperidade, vocês dizem que eles pregam ali uma doutrina estranha ao verdadeiro evangelho, às antigas verdades, mas eu fui lá, eu conheço uma pessoa que foi lá, estava doente, foi curada. E daí? Martinho Lutero ele diz, olha, ainda que os hereges façam chover milagres, eu fico com a palavra. Então, e Jesus ele deixou isso muito claro. Então a gente tem que cuidar, porque o objetivo do falso profeta e do falso Cristo é enganar. Sinais nos céus, né? Mas naqueles dias, após aquela tribulação, acho que a gente falou sobre isso na Frida. Eu li errado, né? Saltei. Sim, o que eu quero colocar é a situação seguinte, que quando houver esses eventos assim, cataclísmicos, né? Onde o sol, onde a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. Isso aqui dá o sentido do texto que a passagem nos traz, que será uma coisa muito, muito imediata. Isso acontecendo e ele já retornando, né? A vida do homem, portanto, do pecado também, da rebelião, que é o anticristo, né? Ou seja, a Bíblia fala que todo aquele que se volta contra Jesus ou que prega o evangelho contra o evangelho de Cristo é o anticristo, né? Mas esses anticristos que já surgiram, né, eles são uma representação assim, né, daquele anticristo, daquele homem do pecado que de fato vai surgir, né? E em 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala-se mais a respeito, está lá no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10, que fala justamente desse anticristo. Eu vou ler aqui essa passagem para vocês. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente
de seu modo de pensar. Nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Paulo está preparando os irmãos para não serem enganados, né? Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Ou seja, primeiro o homem da iniquidade tem que revelar para que depois Cristo volte. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ou seja, quando ele vier, ele vai destruir o anticristo já na sua própria vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder. Olha como é que ele vai com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Ou seja, Satanás vai colocar nas mãos desse anticristo todos os seus recursos diabólicos, né? E com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, esse homem do pecado é identificado como o anticristo. Outro sinal que antecederá a vida de Jesus é a conversão de muitos judeus.